Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker. Ele que traz a história dele próprio, ele traz como é que ele passou então ali da falta e escassez, quando ele morava ali na suíte do andar de baixo dos pais dele, no porão, e ele estava totalmente quebrado e em 2 anos ele se tornou milionário. Dá para dar crédito, não é? Já que ele está falando de uma coisa que ele viveu, ele não está passando teoria, ele está passando o que ele praticou e deu certo para ele. E foi um milionário que disse a ele: olha, sabia que os milionários pensam de forma diferente? Sabe que o segredo para ser milionário ou não está na sua forma de pensar? E aí ele perguntou: o que você está pensando? Então vamos ver como é que pensam os milionários, tá bom, gente? Para a gente poder arrancar ali do fundo da nossa planta, do nosso fruto, que foi como ele explicou no vídeo anterior, como é que a gente transforma o exterior mudando o interior. Aí ele deu o exemplo da fruta na árvore. Se a gente pegar um fruto que não tem qualidade, uma laranja que não é doce, está muito pequena, não adianta a gente passar alguma coisa nela, a gente tem que ir ali reforçar as raízes. E a raiz da nossa vida começa onde? No nosso pensamento. Então, ele chegou aqui no vídeo anterior, quando ele fala de declarações e afirmações. Ele diz que a gente deve declarar, porque uma declaração é definida como o anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. Então a gente declara que a gente vai fazer alguma coisa, a gente declara com força e com confiança e sem nenhuma dúvida de que é isso que a gente deve fazer. Já a afirmação, ele disse que muitas vezes a nossa própria mente, se a gente afirma uma coisa que não é realidade, a nossa própria mente nos desmente e pronto, aquilo já não tem mais valor, já não vai mais nos beneficiar. E aí a declaração que ele deixou no vídeo anterior foi para a gente dizer: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Assim, quando a gente se convencer disso, a gente entende que tudo aquilo que a gente está vivendo começou naquilo que a gente pensou, depois a gente sentiu, depois a gente agiu. E aí quando a gente se convence disso, a gente muda ali no interior, aí sim a gente vive coisas diferentes no exterior. E aí ele diz para a gente dizer também: eu tenho uma mente milionária. E aí eu acredito que isso, essa declaração, a mente não vai fazer nada para trazê-la de volta dizendo isso não é verdade. Ela até, eu acho que se sente lisonjeada, não é? Eu tenho uma mente milionária. E vamos continuar então. Qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e de televisão de que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. E aí ele repete aqui na página seguinte: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Olha só, ele ficou tão expert em estar definindo e estar entendendo o que é que está acontecendo na vida da pessoa, que ele diz com certeza que em 5 minutos ele pode prever o nosso futuro pelo resto da nossa vida. Eu acredito que é em 5 minutos de conversa, né? Se a gente começar e ele ver que a gente está ali na prateleira dos frascos e comprimidos, é só comigo, mas eu já nasci menos capacitado que os outros, aí eu acredito que seja por aí o raciocínio dele. Como, numa rápida conversa com uma pessoa, consigo identificar aquilo que chamo de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. Então é isso, é através de uma conversa que a pessoa vai passar para ele qual é aquele modelo. Ela está ali no modelo de quem acredita realmente que com ele não vai acontecer nada, que ele é vítima, que os outros nasceram privilegiados, que todo mundo tem alguma coisa a mais que já determinou que ele seria bem-sucedido e ele não.
E o que é o modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa, que é o plano ou o desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a programação ou o modo de ser pré-estabelecido com relação, ou o modo dela de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Quero apresentar você a uma fórmula extremamente importante que determina como criamos nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humano usam-na como base dos ensinamentos deles. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência. Aqui então ele começa a apresentar a primeira fórmula, então aqui, depois ele já passou uma declaração ali, duas declarações ali no vídeo anterior, e agora ele traz a primeira fórmula e ele diz que ela é extremamente importante porque ela determina como criamos a nossa realidade, a nossa riqueza. Então, o pensamento conduz a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. E olha que a gente até já sabia disso depois de já ter lido todos aqueles livros do Napoleão Hill, dos Abrahams, da Esther Hicks e o Jerry Hicks. Então, tudo começa no pensamento, depois a gente sente. Por exemplo, quando a gente está com muita raiva de alguém que fez alguma coisa, se a gente não tiver aquele pensamento que diz, ela disse isso de você, não vem aquele sentimento, é do pensamento que surge o sentimento. E aí a gente age. E ações conduzem a resultados. Toda ação ela cria uma causa, e a causa é evidente que lá no outro ponto tem um efeito. E se o que a gente está vivendo não é legal, é porque a nossa ação, ela também não foi. A nossa ação, ela está ali como aquele fruto que não teve boa qualidade. Isso, onde que a gente arruma? Na ação, não. Volta ali no pensamento. Ele já explicou tudo isso nas páginas anteriores. O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos pensamentos, sentimentos e ações em questão de dinheiro. Como se forma então um modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ele se constitui fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Olha aí, a programação foi feita especialmente quando a gente era criança. Quantas vezes a gente já ouviu lá, eu sei que é repetitivo, já disse isso nos vídeos anteriores, mas o livro fala sobre isso, está falando aqui. Quantas vezes a gente ouviu de alguém, dinheiro não dá em árvore, você está pensando que a gente é rico, dinheiro não cai do céu, a gente não tem dinheiro para comprar isso, e pior ainda, dinheiro é sujo, não pega, dinheiro é sujo. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. Então, ele está mostrando aqui que é aquele nosso mundo ali, no nosso entorno, é aquele nosso entorno que faz que cria faz essa programação. É dessa forma que a gente é autoprogramado. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro ou que ela é ensinada a lidar com ele? Então, isso é uma pergunta. Se a gente acredita que a criança já sai com as atitudes formadas em relação ao dinheiro ou se ela é ensinada a lidar com ele. Eu acredito que a criança é ensinada. Até pelo que ele disse antes, ela se impressiona por aquele exemplo que está sendo passado para ela. Acertou.
Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se refere a dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. É exatamente isso que você fará ao longo da leitura deste livro e o que venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários. Eu disse que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Nesse ponto surge uma pergunta interessante. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Olha, a perguntinha, que nem diz o professor Hélio Couto, que perguntinha, de onde vêm os nossos pensamentos? E por que a gente pensa de modo diferente das outras pessoas, não é? Porque se todo mundo pensasse igual, não haveria guerra, não haveria embates, não haveria conflitos, não é? Porque cada pessoa pensa diferente. É lógico que tem grupos que se assimilam ou se associam em determinada forma de pensar, mas não é, o pensamento das pessoas varia, é diferente. E então, de onde é que vêm os nossos pensamentos? Tomara que ele responda, né? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde parte essa informação? Da sua programação passada. É verdade, o seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. Para incluir este entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado da seguinte maneira. E aqui eu acho interessante a gente entender que quando ele diz que isso acontece, que o pensamento vem de todo esse compartimento de armazenagem da nossa programação passada, eu acredito que aqui é bem interessante a gente acreditar em outras vidas, é bem interessante a gente acreditar que a gente não começou a nossa existência, a nossa jornada, quando a gente saiu do ventre da nossa mãe nessa vida, porque senão não teria tanto tempo para a gente ter tanta coisa arraigada, tanta programação mental destrutiva, não é? Desde que a gente detectasse que aquilo que a gente recebeu do nosso meio quando a gente era criança não é a realidade, a gente já limpava aquilo e já saía muito mais rápido, nem teria crença negativa, limitante, inconsciente. Então, a minha forma de entender é isso, são raízes muito profundas que estão ali, sem o devido adubo, que estão gerando esses frutos sem qualidade. E aí ele diz que para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado da seguinte maneira. E aqui vem as letras PPSAR. A sua programação conduz seus pensamentos, os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos e os seus sentimentos conduzem as suas ações conduzem aos resultados. Ou seja, pensamento é igual a sentimento, que é igual a ação, que é igual a resultado. Repetindo ele porque ele quer realmente que a gente assimile essa formulazinha. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. Então, a fórmula é PPSA igual a R, programação, pensamento, sentimento, ação igual a resultado. E como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de 3 maneiras principais em todos os campos da vida, inclusive no do dinheiro. Programação verbal. O que você ouviu quando era criança? Exemplo. O que você via quando era criança? Episódios específicos. Que experiências você teve quando era criança?
Como é muito importante que você entenda os 3 aspectos do condicionamento, vou analisar cada um deles mais a fundo na parte 2. Você aprenderá a se recondicionar para obter riqueza e sucesso. A primeira influência, programação verbal, na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Então, a primeira influência é a verbal. Então, que frases a gente ouvia a respeito de dinheiro, de riqueza e de pessoas ricas? A gente ouvia que dinheiro não cai do céu, que rico não entra mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. A gente ouvia isso. Então, tudo isso é responsável por essa programação negativa. Provavelmente algo como: o dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infame frase: não temos dinheiro para isso. Nossa, ele não disse se a infância dele ele foi pobre, ele era escasso de dinheiro, mas exatamente tudo isso que ele colocou aqui eu ouvi na minha infância. Especialmente, não temos dinheiro para isso. E nem todo mundo pode ser rico. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brados: você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Rindo, eu dizia: até que seria bom, eu pegaria um braço, uma perna e até mesmo um dedo seu. E eu gosto muito do humor dele. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. Tá vendo, gente? Parece até tudo que todo mundo quer é ficar rico, é ter dinheiro. E o autor do livro A Ciência de Ficar Rico, ele diz que isso é a coisa mais normal e absoluta possível. E não é só ele que diz, muitos outros, mas é que eu estou lendo ele agora. E ele diz que exatamente porque é Deus experienciando através de cada um de nós. E por que é que Deus ia querer experienciar um com riqueza e outro sem? E falando de riqueza material e de riqueza espiritual, de riqueza de saúde, de amor, de tudo de bom, e não apenas a riqueza financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia meu filho Lessie, que na época tinha 3 anos de idade, veio correndo até mim todo animado e disse: papai, vamos ver o filme da Tartaruga Ninja? Está passando aqui perto. Juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. 2 horas depois obtive a resposta ao assistir ao anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia: em cartaz no cinema perto de você. Tá vendo? Aquela informação ali, ele já pegou e já sabia, era aqui perto. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da mente milionária. Stephen não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro. A dificuldade dele era conservá-lo. Na época em que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de $800 mil por ano, o mesmo resultado dos 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Stephen dava sempre um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual fosse a razão, o patrimônio líquido dele ainda era igual a 0. Ou seja, um exemplo daquele que ele deu ali nos vídeos anteriores, que a pessoa que tem essa programação que ela não pode ter dinheiro, ela pode até ter a capacidade de ganhar dinheiro, como esse exemplo que ele está dando, mas ela perde logo em seguida. Ele me contou que quando era garoto, a mãe costumava dizer:
Os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Ou seja, se a gente ouve, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, e a gente quer entrar no céu, como é que a gente vai ficar com o dinheiro? A gente pode até ter dinheiro, mas a gente já dispensa, faz com que ele vá embora logo, porque a gente não quer ficar rico inconscientemente por causa dessa programação. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber que o que se passava no subconsciente de Stephen. Não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a mente dele ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o subconsciente dele lhe dizia que não podia ser rico. Simples assim, não é? Se a gente não quer, a gente quer entrar no céu ou a gente não quer ser mau, e ser rico a gente não entra no céu e a gente é mau, então, poxa, o subconsciente a gente tem que descartar, mesmo que a gente ganhe, a gente descarta o dinheiro, a gente gasta, a gente perde, a gente empresta, a gente dá, mas a gente não mantém, não faz ele multiplicar, a gente não fica mais rico ainda, como é possível, como o Eker está ensinando. E aí, onde é que a gente está aqui? Stephen amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que, pelo sistema de crenças dela, ele não teria a aprovação dela se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era ela livrar-se de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o sustento dele. De outra forma, estaria sendo ganancioso. Então, coitado do Stephen, além de tudo isso, se ele ficasse rico, ele sabia que ele ia desagradar a mãe dele. Ela mesmo diz, rico não presta, rico é ganancioso. Então, como que eu posso ficar rico se a minha mãe diz que rico não é bom ser rico? Aí eu vou ter só, é importante ter só o necessário. Tem tanta gente passando fome, por que você quer mais do que o necessário? Você deve estar pensando que entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Está aí a explicação. É isso. A gente pode até racionalmente dizer não, mas aí eu explico para minha mãe, eu dou uma vida melhor para ela, ela vai entender que ela estava errada, não, mas é o subconsciente que está ali todo mergulhado nessas crenças limitantes. E aí então ele vai escolher entre a lógica e as emoções, ele vai ficar com as emoções que estão lá enraizadas e a gente vai se desfazer do dinheiro. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Ele repetindo isso aqui logo depois de ter dito. É para ficar realmente gravado para a gente. Agora, então, nós vamos ficar por aqui e vamos ver, ele vai continuar contando a história do Stephen, o que aconteceu com ele, mas eu deixo isso para o próximo vídeo, tá? Espero que você esteja gostando da minha leitura, gostando desse livro e se estiver gostando, e se você quiser deixar seu like, quiser curtir, compartilhar e comentar. Se você quiser, entra lá no meu canal que tem outros livros, assim, com o mesmo objetivo desse, que é fazer com que eu consiga, e aí eu estou compartilhando com vocês essa minha jornada, essa minha busca, a encontrar onde é que está a raiz, como é que eu faço para reforçar as raízes, para que os frutos sejam apetitosamente gostosos, sejam doces. E que você também aprenda, tá? Porque é só dessa forma, é com criatividade que a gente consegue chegar e não com competição, tá bom? Eu espero que você esteja gostando e se você estando lá no meu canal quiser se inscrever também, eu te agradeço muito e até o próximo vídeo. Tchau!